Já era, né? Já velho? foi. Não, e ainda... Agora eu não vou parar mais. Não vamos, E vamos ainda- cortar o programa E por causa ainda a disso. gente tem que ouvir a história, pelo amor de Deus, que eu tô curiosa. A história da viagem. Você foi pra Londres. Ah, verdade. É, conta pra tem gente que ter aí. essa história. Essa daí é... Nossa, gente, o perrengue começou já no aeroporto de Guarulhos. Então, em 2012, eu trabalhava numa empresa em Guarulhos, aí eu saí da empresa e o João sabia que eu tinha um sonho de fazer um curso fora. Ele falou, aproveita. A Luísa tinha 3 anos. Por que você não aproveita agora e, sei lá, vai fazer um curso fora, né? Só que eu acho que quando ele fez essa proposta, ele não imaginou que eu ia dizer sim. Ela falou sim, velho. Era pra ela não falar não, mas ela falou, não, eu vou. Eu vou. Se assim, eu tô fazendo a minha parte de ser gente boa e Gentil, oferecer, né? E dar essa ideia. Aí ela vai Agora- ser gente boa e falar, não vou deixar você aqui jamais. sozinho com a Luísa com 3 anos. Isso. Não, mas ela foi. Isso, aí, isso mesmo. Em setembro de 2012, eu fui. Aí todo mundo pergunta, nossa, mas por que você foi pra lá, né? Porque é um lugar super caro, né? Por incrível que pareça, nas cotações que eu peguei, né, na agência, era o lugar mais em conta. O curso e a hospedagem e tudo mais era o lugar mais em conta. Era curso de inglês. Era um Você curso foi de fazer. inglês. Fui fazer um curso de inglês de 3 meses, saí daqui, ó, do Brasil, nível... Nível Zero. zero. Nível zero. Não, mas você já estudava um pouco. Sei lá, né? Era o verbo to be, né? Por aí. Aí, fui. Chegando já no aeroporto, quando eu fui pedir informação, já pedi informação para um gringo. Eu falei, gente, eu tô na minha cidade, no meu país, já começou o negócio. Aí, o voo atrasou mais de 3 horas. Era para sair em torno de umas 11 e pouco da noite. Eu saí, era, sei lá, 3, 4 horas da manhã. E aí, para eu evitar qualquer problema, porque sempre fico pensando, para eu não ter nenhum tipo de perrengue, fico pensando no plano B. O que dá pra fazer, né? E aí pensei, vou pagar já um transfer, né? Vou pagar para eu não ter que... Levar do aeroporto até a hospedagem. Tá? Só que aí, por conta desse atraso do avião, quando eu cheguei lá em Londres, o cara já tinha ido embora, porque ele só podia esperar 1 hora. Só que, sabe assim, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Aí quando eu cheguei lá, fui ver o negócio do transfer, nada do cara. Eu tinha um telefone de um brasileiro que morava lá, que fazia parte também da agência. Ele tinha ele era parceiro, né? E aí a mulher falou assim, qualquer problema que você tiver, você liga pro Alex. E aí eu tinha o telefone do Alex na minha agendinha. E aí vi que tinha alguma coisa estranha. Eu não achava o cara com a minha plaquinha. Eu falei, o cara tinha que estar com a minha plaquinha. Ninguém tá com a minha plaquinha, né? Aí fiquei um tempão esperando, perdidona. Liguei pro Alex, o Alex falou, Amanda, seu voo atrasou muito, você perdeu o transfer. Aí que ele falou que meu marido estava desesperado, porque aí o pessoal entrou em contato com o João, porque o cara estava me esperando e nada de chegar. O pessoal do transfer entrou. Não, a mulher da agência, ela foi na sexta, aí no sábado, né, o voo dela sairia na sexta. No sábado de manhã, eram umas 10h30, 11 horas, sei lá, da manhã, a mulher da agência me ligou, falou, João, você sabe se o voo atrasou? Falei, olha, deixamos ela no aeroporto no horário, não sei, não acompanho. Eu falei, peraí que eu vou dar uma olhada. Aí entrei no site do lado da GRU, tal, olhei, falei, saiu atrasado. Eu falei, mas por quê? Eu falei, então, porque o transfer que vocês tinham contratado, ele ficou esperando e o voo não chegou, ele foi embora. Nossa. E eu, puta que pariu. Eu falei, como assim foi embora? Eu vou embora E assim, né... Eu tinha o telefone dela, mas o telefone funciona? Não funciona, porque tá do outro lado do mundo, né? E eu, caraca, e agora? Como é que ela vai chegar lá no negócio? Sem saber falar inglês, sem se comunicar. Cara, um desespero, né? Minha mãe tava comigo em casa. Nossa, os meus sogros ajudaram Fiquei muito. desesperado, velho, porque eu falei, mano, como é que essa mulher do outro lado do mundo vai conseguir... Sozinha, né? Se virar lá. Aí, beleza. Quando o Alex me falou o que tinha acontecido, eu falei, ferrou. Como é que eu vou conseguir me comunicar, né? Aí ele falou, Amanda, vai lá na cabine, compra o bilhete do metrô, porque o aeroporto de Heathrow, né, ele conecta direto no metrô. Maravilha, né? É bem fácil. Ele falou, você vai ficar... Eu morava perto de uma linha azul que chama Piccadilly Line. Ele falou, você vai pegar o metrô e aí você desce na estação Manor House, que é perto da sua casa, eu vou estar lá te esperando. Você me avisa quando você chegar. Aí eu fui olhar lá no mapa, 26 estações. Nossa. Gigantesco. Dá cara. mais de 1h15, mais ou menos, né? De trem.
Beleza, fui lá comprar, né? Na hora que eu fui comprar, falava pro tiozinho, ele olhava pra minha cara assim. Do tipo, tô entendendo. Aí eu tentava falar, ele falava, não te entendo. Ele não fez nenhum esforço. menor esforço. Só sei que assim, depois de 1000 vezes tentando lá, até que ele conseguiu comprar o bilhete. E aí você não sabe qual é a catraca, você não sabe pra onde você vai, você não consegue... Acho que assim, quando você tá nervoso, aí Você tudo fica piora, burro. né? Tudo piora, né? E é bom a gente informar pros mais jovens que isso foi 11 anos atrás, né? Então, assim, gente, não era tão fácil as coisas, não. Não tinha Google Tradutor disponível. Não, a coisa não era assim. tinha. Não. É. Ainda que em Londres, assim, é que às vezes eu me acho meio lerdinha mesmo. Mas em Londres tem mapa, assim, é muito acessível para o turismo, né? Então, né, menos mal. Ok, consegui chegar lá no metrô. E aí, quando mais de 1 hora viajando, era para eu chegar lá no lugar onde eu morei de tarde. Eu cheguei, já era 9 horas da noite, já estava tudo escuro. Aí, quando eu cheguei na estação Manor House, que eu estava subindo a escada rolante, eu já tinha uma cara de medrosa, assim, preocupada. Eu tava com os olhos bugalhados. Ela tem cara de assustada. Porque o cara do metrô, ele foi me fitando, assim, do começo da escada rolante. Eu não tenho cara de mulher bomba, nada dessas coisas. Assim, pode ser branquinho, o pessoal pensa, acho que não, né? Mas tem alguma coisa estranha, né? Ele foi me fitando, assim, quando ele cheguei na catraca, ele falou pra mim, você precisa de ajuda? Tipo, sabe um anjo? Um anjo, ele foi comigo, super paciente, outra pessoa. Aí eu não conseguia falar, eu tava super nervosa, mas eu tinha o telefone do Alex. E eu fazia assim na minha agenda. Eu falava pra ele, eu falei, tipo assim, aí ele, você precisa ligar. Aí eu fazia assim com a cabeça. Ele falou, vamos lá, comprei a ficha, né, que era ficha, no tipo orelhão, né? E aí liguei pro Alex, o Alex falou, daqui a pouco tô aí. Aí fui subir as escadas com aquele monte de mala sozinha, toda atrapalhada, meu Deus do céu. Vazio, não tinha ninguém. Quando eu subia assim na avenida, tudo escuro, não tinha ninguém. Eu pensava, eu vou ser assaltada aqui. O que eu tô fazendo aqui sozinha, né? Aí Alex chegou, aí ele foi me explicar tudo o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus do céu. Cheguei na casa, morava em torno, acho que umas 7 pessoas na casa, mais ou menos. Tinha fora eu, mais 2 brasileiros, que, tipo, me ajudaram muito também em Londres. Aí, assim, cada vez que eu saía era uma jornada, porque era muito difícil conseguir me comunicar. Os britânicos, no geral, eles... São fechados. Eles são totalmente fechados, eles mal olham na sua cara. Se você esbarra com eles, assim, dentro do ônibus, eles te olham tipo assim... De cima e embaixo, né? Tipo, quem é você? Então, era um pouco complicado, mas as pessoas que geralmente trabalham em lojas e alguma coisa assim, como tem muito turista, né? Então, eles estão acostumados a dar informação. Não tem mais jeito, assim. Mais jeito. Aí, tava toda felizona, cheguei lá. Aí, primeiro dia útil, fui conhecer a escola onde eu supostamente iria estudar. Quando eu cheguei lá na escola, com minha documentação... A mulher falou, mas você não está matriculada aqui. Meu Deus do céu, Amanda. Aí eu falei pra ela, daquele jeito, né? Falei. Fiz mímica. Eu falei. Eu tinha um livrinho, tipo aqueles guias de viagem de longe. Era o meu Google Tradutor. Só que essas coisas não tem lá, né? Não tem como explicar assim. Eu estou... Deu problema na matrícula. Matrícula na escola, onde é que eu... Não estou matriculada, o que fazer? Aí, aquela dificuldade, ela falou assim, olha, tem uma mulher aqui que eu acho que vai conseguir te ajudar. A mulher falava português, mas ela falava um português de Portugal, sabe? Mas assim, foi um avanço. Aí ela falou, olha, você não está mesmo matriculada aqui, porque eu morava na zona 2. Porque se você olha o mapa, né, de Londres, a zona 1 é um miolo no meio, aí vai expandindo. Entendi. Conforme vai expandindo, vai aumentando, né? Eu morava na zona 2. E de uma zona para outra, quando você passa de uma zona para outra, o valor que você paga, ele vai aumentando, vai acrescentando. Então, o custo para você ter um cartão, tipo, mensal da zona 2 para a zona 3 ou zona 4, no final do mês, dá uma boa diferença, porque o custo lá é alto. Aí eu pensei, caramba, mas eu tô na zona 2, estudando na zona 2, beleza, foi o que eu fechei com a agência. E aí ela falou, você tá matriculada na outra, que é na zona 3, que era no final da linha vermelha que chama Ealing Broadway. Dava 50 minutos de metrô da minha casa até lá.
Aí eu falei, não, mas não foi isso que eu fechei. Aí uma discussão com a menina da agência, eu falei, que puta com ela na hora. Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu te pago a diferença da condução. Eu falei, já é alguma coisa, né? Porque assim, tudo que eu fiz na vida foi contando as moedas, eu nunca tive dinheiro. Então, planejando, né? Aí, beleza, fui para outra escola, comecei a estudar lá, tal, tranquilo. E aí fiz os 3 meses de curso lá. Quando eu tava quase acabando o curso, tipo, última semana, e assim, eu chegava todo dia no horário, aquelas alunas... A Amanda sempre foi Caxias, sabe? Assim, Caxias, você tem que fazer Eu sempre fiz forçadinha, gente. Não é que eu sou eu sempre fiz forçada. Porque nada foi fácil. Tudo eu sempre tive que ir atrás para conseguir. Nunca recebi nada de mão beijada. Aí a professora um dia chegou para mim e falou assim, nossa, você não parece ser brasileira. Você acredita? Aí eu falei para ela, mas por quê? Ela falou, você é muito focada, você sempre chega no horário, você sempre faz as lições. Aí eu falei para ela, tem um monte de gente como eu no Brasil. O nome disso é xenofobia. Exatamente, né? Exatamente. Eu falei pra ela, tem muita gente assim como eu no Brasil. Então, assim, e eu percebi a forma como os homens me olhavam também. Porque às vezes eu saía pra ir no bar com o pessoal, porque só tinha eu, acho que só eu de casada na casa, o pessoal era tudo solteiro. Tinha um pessoal que tinha uma vida bem louca, assim, às vezes eu saía com eles, eu falava, eita, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou uma mulher casada, né? Mas era bem legal, tal. Então, eu percebi o jeito que os homens olhavam e quando eles percebiam o sotaque e eles sabiam que eu era brasileira, eu percebia toda a diferença no olhar, no jeito de falar. Mas aí já cortava logo o assunto e, tipo, não é bem isso que você tá pensando, não. Né? Então, a gente sente muito essa diferença. Então, aí quando eu tava quase acabando o curso, eu sofri um acidente dentro da casa. Assim como aqui, eles também usam, né? Eles colocam um chuveiro na banheira. Aqui, eu não sei se tem assim, né? Tem uns lugares aqui que tem. Tem E aí tinha cortininha, né? A cortininha. Aí a minha buchinha caiu da minha mão. Por um momento eu, sei lá, pensei que era uma parede. E eu encostei a mão. Fui encostar a mão na cortina e eu caí. E eu bati a minha costela, assim, bem na quina da banheira. E torci o pé. E aí, na hora que eu caí, fez aquele barulho, aquele estrondo, né? O pessoal que tava na casa quase que arrancaram a porta, achando que, sei lá... E aí, eles me chamavam, tipo, aquela água caindo na minha cara, eu tentando respirar. E eles me chamavam e eu não conseguia falar. Até você conseguir, né, falar, demora. Até que, assim, com a costela, tudo certo. Mas o meu pé virou uma bola. Esses dias eu tava olhando uma foto, assim, que eu sei que eu tava caçando uma foto, assim, tinha um pezão desse tamanho, assim. Um pé de pau. Verde já, assim, sabe? Assim, bateu. Falei, nossa, ficou horrível. E aí, o pessoal me acudiu lá na hora, tal, colocou gelo. Graças a Deus não quebrou nada. Mas eu não consegui andar direito por alguns dias. Foram 2 dias que eu faltei na aula, que foram os 2 dias que eu não conseguia mesmo andar. E aí, quando eu voltei na aula, a professora falou, nossa, o que aconteceu? Eu expliquei e tal. Eu pensando aí, ó, tá vendo brasileiro? Tá vendo? Tá vendo? Confirmou, tá vendo? Porque eu tinha que andar muito ainda, fora, porque assim, eu pegava o ônibus até o metrô, que dava, sei lá, uns 10 minutos, o metrô, e depois do metrô até a escola tinha que dar uma boa caminhada, né? E já tava começando a esfriar muito lá, no final, porque quando eu voltei pro Brasil, já era dezembro. Então, já estava começando a esfriar muito. Então, tudo era mais complicado, né? E aí, o pessoal falava assim, você quer ir no hospital? E eu tinha escutado tantas coisas ruins, tipo, de pessoas sendo maltratadas, que são estrangeiros lá, que eu falava, não, eu não quero ir no hospital, né? E aí, eu tratei em casa mesmo, ficou tudo bem. Mas foi um momento que eu falei assim, se acontecer, tipo, uma coisa muito ruim, e eu tiver que ir pro hospital, e o pessoal me tratar mal... Você já não puder voltar pro Brasil... Ou, sei lá, você fica cheia de medos, né? Porque eu percebia que aqui na Nova Zelândia eu vejo, por mais que eles sejam mais na deles, eu sinto que eles tratam a gente assim com mais educação e tudo mais. Lá em Londres parecia que a gente era ratos. Sim, era uma coisa bem, bem ruim. O europeu, bem... eles são bem mais... Até esses tempos atrás eu estava comentando com uma pessoa daqui, uma cliente lá da loja, que
Eu falei, o britânico, ele é muito mais fechado. Aí, como eu falei um pouco da experiência dela lá, sério, minha filha mora lá, tal, não sei o quê, não imaginava. Eu falei, mas tem uma diferença, né? Eu falei, tua filha não é fala latina, né? a Sua filha não é fala latina. inglês, ela é daqui, tal. Gente, exemplo perfeito. Isso aí é o tiro no pé que a Grã-Bretanha deu com o Brexit. Exatamente. Tipo assim, eles fizeram isso nada mais, nada menos por xenofobia. Exato. A gente não quer mais imigrante entrando aqui. Vamos fazer um negócio aqui para isolar, para sair da União Europeia e tomar bonito, né? Sim. Ficou... E você Agora vê que... tá afundando porque não tem gente para fazer, para trabalhar no que os britânicos não querem trabalhar. Exatamente. Então, assim, eu falei, uma coisa é você ser, né, daqui e lá, outra coisa é o latino-americano. Com certeza. Eu tenho um amigo que E aí tem a paleta de cor também, que aí vai piorando a exatamente. situação. Se for quanto mais escurinho, pior ainda, imagina, né? Amanda, você assim, branquinha com o olho claro. Já sentiu tem uma coisa. Não, eu com a boca fechada fico plena, né? Você passa por uma... Mas aí abriu a boca. Eu tenho um amigo que ele mora na Suíça já há muitos anos, e na época ele era casado e tal. E ele falou, puta, minha esposa já foi assediada aqui várias vezes. Né, de chegarem e oferecerem dinheiro para fazer programa com ela, achando que ela era prostituta. Uhum. Pelo fato de ser latino-americana. Cara, como é que a pessoa define que você é só de olhar para você, né? Exato. Eu acho que é mais do que isso, até porque a gente não tem o mesmo nível de proteção que o cidadão tem. Eu falo isso porque, por exemplo, aqui uma coisa que eu pensava que... nunca pensei que não fosse acontecer, mas que eu pensava que fosse muito menos frequente. Eu trabalho com massagem aqui também, né? Uhum. E é muito comum com as meninas perguntarem se faz happy ending. Sabe? Sério? Mas por que isso acontece, cara? Acontece porque todo mundo trabalha ali é imigrante. Sabe? Todo mundo, inclusive a dona do lugar, ela é chinesa. Uhum. Sabe? Então, tipo, a gente sabe que a gente tem menos proteção no fim das contas. A gente é mais vulnerável em todos os aspectos, saca? Então eles se sentem, acho que, mais livres para poder abusar, para poder fazer esse tipo de coisa, sabe? Nunca ouvi caso de tocar, de fazer nada, porque aí já entra a polícia. Aí já é uma coisa mais complicada, né? Mas tentar de uma maneira que é muito agressiva ainda, mas que não... Tipo, né, que tá ali no véu do crime, saca? Uhum. Tipo, se eu passar tá passinho pra cá é ali. crime, isso aí rola demais, cara. Outro perrengue, assim, que eu passei lá foi no Dia das Bruxas. Eles são, assim... Levam a sério a brincadeira. A sério a questão do Dia das Bruxas, né? Então, assim, gente, eu nunca vi tanta fantasia perfeita. Tava até medo. Você falava, meu Deus, é um lobisomem de verdade mesmo. Por mais que eu saiba que não existe, mas era impressionante, assim. Você saía nas ruas de noite, eu vi cada fantasia que eu ficava impressionada. Povo criativo, Criativo. Né? A fantasia de barata, eu falei... Ai, o baratão. Nossa, tinha uma menina fantasiada de bebê. Ela tava muito frio. Ela tava com uma fralda descartável. Visão do inferno. Que ideia boa, hein? Nossa Senhora. Não, então, aí eu fui com esse meu colega, que ele era vida louca. E aí, não sei porque eu caía na dele, né? Aí ele falava, vamos, eu volto com você meia-noite, porque é o horário que o metrô para de funcionar, né? Uhum. Aí a iludida. Inocente. Aí a gente foi no Dia das Bruxas, tal, pra ir nos pubs, porque é bem legal, tem muita coisa diferente, né? E aí eu pensava, eu vou pra treinar, né, o speaking, né? Uhum. Porque é ali que você aprende, né? Dia a dia. No dia a dia. E aí ele começou a beber, e aí ele começou, tipo, dançar com os caras, porque ele é gay, então, assim... Brasileiro? Brasileiro. Ah. E aí ele começou a dançar com os caras, tal, e eu comecei a olhar, eu falei, eu acho que vai dar ruim pra mim. Eu vou ter que voltar sozinha pra casa. Só que assim, eu não sabia andar muito bem lá. Como ele já morava lá há mais tempo. E ele saía muito, tá? Jovem, gosta muito de estar sempre buscando coisas diferentes, né? Uhum. Ele conhecia a cidade de Cabo a Rabo. E ele falou pra mim que ia voltar comigo, porque eu não sabia voltar. Porque o que aconteceu? O metrô estava fechado e eu ia ter que voltar de ônibus. E eu não sabia direito. E tava, tipo, tudo escuro. Uma coisa é você sair de dia, outra coisa é você sair à noite, né? Aí, teve uma hora que eu já vi que ele já estava em outro mundo, né? E eu falava, Pedro, vamos embora. Ele... O quê? Agora que tá ficando bom? Amiga, desculpa. Daqui eu vou, nem sei pra onde que eu vou. Tipo... Aí eu falava pra ele assim, mas você falou que você ia voltar comigo, né? Ele falou assim, ai, desculpa, amiga. Nossa. Foi me dando aquele desespero, eu falando assim, meu Deus, esse monte de gente... Porque assim, o pessoal lá bebe mesmo, assim.
Então, uma coisa era você ver as pessoas de dia, outra coisa era você ver as pessoas de noite. Então, Não tava mudado, né? todo o álcool. E aí, assim, era álcool muita gente bêbada na rua. Era muita gente bêbada na rua. Então, E aí, ele falou pra mim, tá, eu te levo até o ponto de ônibus. Aí ele falava pra mim, você tem que pegar o ônibus tal e descer no lugar tal. E eu falava, tá, e como é que eu vou saber direito a estação que eu tenho que descer? Tudo de noite, sem entender direito, né? E aí, ele me deixou no ponto de ônibus e tinha um cara me rodeando. Ai. E ele tava bêbado. E a pior coisa é quando você não sabe se comunicar. Porque se você fala só no, sorry, a pessoa tá esperando que você vai interagir com ela, né? Se você fala assim, olha, tipo, sai daqui, que eu não tô afim, sai daqui, alguma coisa. É como se você não consegue terminar o diálogo, né? E aí o cara me rodeando e ficava falando os negócios. E eu falava, vou fazer que nem quando a gente tá com medo de cachorro, a gente não olha pra ele. Ignora. A gente olha pra outro lugar, né? E aí, até que, tipo, o ônibus... Eu vi que chegou o ônibus, eu entrei no ônibus. E aí, quando eu entrei no ônibus? Eu falava, tá, e agora pra eu saber onde é que eu vou descer direito? Porque eu não conseguia identificar as ruas. Aí eu cheguei e perguntei alguma coisa pro motorista, só que você não pode ficar conversando muito, né? Ele só me deu uma dica lá e eu fiquei bem atenta àquela dica e consegui descer no ponto de ônibus e cheguei a salvo. Aí depois eu falei, nunca mais eu quero cair na do Pedro. Nossa, Mas gente. uma antes, quando eu cheguei lá, logo o meu computador quebrou. E assim, eu falava com o João todos os dias. A gente Tudo dando fazia- certo, né? Assim, Tudo dando eu falava com o João todos os dias. Porque assim, ao mesmo tempo que eu tava feliz estudando lá, eu tinha uma parte de mim quebrada, né? Depois eu falei, gente, eu deixei minha filha, 3 anos de idade. Tudo bem que minha sogra e meu sogro, eles estavam ajudando o João a cuidar. Mas aí batia aquela coisa assim, Aquela aquele culpa de remorso, mãe, sabe? né? Falava assim. Então a gente se falava todos os dias, aí o computador quebrou. Nossa. Mas me bateu o desespero. Eu falei, nossa, como que eu vou fazer agora, né? Assim, a gente conseguir conversar. Aí eu falei com o Pedro. Aí o Pedro, tá, eu vou com você numa loja, tem uma loja em tal lugar, a gente vai lá. No dia que a gente era pra ir na loja, cadê o Pedro? Gente, mas esse Pedro é... Eu falava, Ô, Pedro, do você não balacobaco. foi muito... Você não foi legal, hein? Mas por um lado, foi bom que eu tive que me virar sozinha, né? A É. gente tem que olhar as coisas pelos dois lados, né? Aí fui na loja, eu falei, João, como é que eu vou explicar? Eu não entendo nada de computador. Tipo assim, como é que eu vou... Broke. Não, e pra você entender o que o cara tá te oferecendo, né? Se realmente aquilo... Porque por mais que você esteja ali precisando de um computador, você não vai comprar qualquer coisa. E ela me mandando mensagem no Skype, né? Eu no trabalho e ela na loja. Ele falou que o computador é assim, assim, assado. Eu falei, tudo bem, eu acho que é bom. Mas ele tá vendendo um seguro. Não faz seguro, porque não vai... vai você ficar não lá, tá né? aí. Aí o cara percebeu que eu não conseguia me comunicar, acho que ele pensou, tipo, Aproveitar, né? vou tirar minha meta aqui, né? E aí eu pensava, não posso deixar ele me enrolar também esse ponto, né? Aí, e o cara falava, e ele era grandão, assim, não é que ele era estúpido nem nada, mas sabe aquele cara que te bota medo? E aí eu fui diminuindo, assim, eu falei assim, nossa, gente, ele vai passar a perna aqui, né? E aí ainda bem que funcionava ali, né, o celular, pra eu ir tirando as dúvidas com o João. Aí que eu consegui comprar uma máquina ok. E aí, só que lá em Londres te dá aquele medo de você andar sozinho, assim, ou com coisas na mão, porque tem muita gente diferente lá, né? Não é que nem aqui na Nova Zelândia, né? Então, assim, você tem medo de ser assaltado, você tem medo de acontecer alguma coisa, porque coisas acontecem lá também, né? E aí, cheguei com a máquina em casa, aí, enfim, consegui voltar a conversar de novo, né? Nossa, você teve que comprar um computador, em Londres. Porque não deu jeito. Em pleno intercâmbio. Não, é isso. Ai, que... Tive. Tipo, é um planejamento que não tava, né? Esse Não. daí tava fora. Não tava nos seus fora. planos, ter que gastar com isso. Não tava. Aí o dinheiro lá era contado. Eu pegava, como ela tinha sido mandada embora da empresa, eu pegava o seguro-desemprego, trocava em Libra e mandava pra ela. Botava ela tava com aquele Travel Money, botava o dinheiro no Travel Money. Falava, agora você passa o mês aí. Tipo, dava... Aí eu passava o mês com o dinheiro que eu tinha. E o preço da Libra sempre foi mais alto, né? Então, Tava tipo 4, assim, né? então, sei Nossa, lá, 2012. pegava R$1.500 e comprava 300 libras. Falava, se vira aí, é o que tem para Com aquele dinheiro eu pagava transporte, o transporte e a minha alimentação. alimentação.
E assim, eu fazia... O pessoal geralmente comia fora, eles iam pra balada. Tinha muita coisa pra você curtir em Londres, né? Eu não, eu fazia minha comida, eu ia no mercado todo sábado, comprava meus legumes, fazia o meu arroz, tentava fazer mais ou menos o feijão, porque não tinha panela de pressão lá. Uhum. Então, assim, eu tinha uma rotina ali pra eu conseguir manter também o meu dinheiro, né? Os meus custos, né? Então, era tudo ali. Gastando em real, né? Tipo, mandando um real Esse pra é um lá. sofrimento bem grande, né? Em Libra é um sofrimento, dói mais. Putz, agora, na época, sei lá, acho que era... O dólar tava 2 e pouquinho, a Libra já era 5,50, assim. A gente chorava lá, às vezes ficava caçando o câmbio na internet, tipo, por questão de centavos. Porque Dá qualquer diferença. centavo... Não, e pior que é uma época que a gente tinha mais dificuldade até na parte da conversão de dinheiro, né? Porque Exato. hoje, por exemplo, se você usa Wise ou alguma muito coisa, mais você fácil. tem pelo menos, assim, ainda é injusto a conversão, mas pelo menos é um pouco mais próximo do que é justo, né? Exato. Porque naquela época você ia em casa de câmbio, cara, até hoje, né? Se você vai fazer em casa de câmbio, a faca entra gostoso, né, Porra, cara? é uma... Os É, caras nesse nível. aproveita mesmo. É, É tipo uma- assim, manda a cotação lá pra cima. E Tanto se que ferra bonito. assim, hoje você tem a margem de negociação é pouca porque você, né, não tem ali todas essas empresas elas trabalham ali mais ou menos com a mesma. Na época não, dava até para você conseguir ainda, né, se você tinha uma que era muito diferente, tentar negociar com ele ali. É. Justamente por conta disso, porque cada um trabalhava um enfiava a faca lá em cima, o outro vai falar, não, mas o outro ali me oferece mais, tal. Mas É era assim, podia depender qual que era o órgão que você tinha que vender, mas você ia ter que Exa- vender um, mas com certeza não tinha muito pra onde ir, porque assim, era caro. Nossa, chorava pra caramba, mas foram 3 meses aí de... Tinha algumas situações que os brasileiros que moravam lá, eles falavam muito bem inglês. Às vezes eu falava, olha, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Você pode me dar aí algumas dicas? E às vezes eu pedia para ele escrever o que eu tinha que fazer. Pior coisa, gente, porque a pessoa te faz uma pergunta que não tá no seu script. Quebra o... Fala assim, não, mas eu sabia responder isso daqui, ó. Pergunta Não, isso mas daqui. aqui não é isso a conversa. É aqui, ó. Vamos seguir aqui. É bem assim. A gente conversou sobre isso. Esse dia foi de quê? Foi o dia que a gente veio fazer a entrevista aqui. A gente foi entrevistado aqui pela Bailey, que trabalha aqui. Ela faz um programa que chama On the Other Side of the Mic, né? Que tipo assim, ela conversa com os produtores de conteúdo aqui e faz entrevista com a gente veio ser entrevistado por ela, né? Eles adoraram, podia ter mandado as perguntas antes, que aí eu decorava as respostas e tal, que era em inglês, né? Aí eu falei, não, cara, porque se você fizer isso e a pessoa sair um pouquinho, você se quebra todo, porque você fica desesperado, que saiu do seu planejamento e tal, é uma situação muito pior. É melhor você ir de boa e... Aí eu falei, não, eu fico calada, então. Vou ficar muda. Tem coisa que você sabe, tem coisa que você vai conseguir responder, tem coisa que não, mas porque essa coisa de você já ter ali é pior. Eu também acho.